Estamos iniciando mais um programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer aqui empreendedores e empreendedoras, empresários e empresárias, com o propósito de nos ensinarmos com as suas histórias de vida e sucesso na prática. E hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz Henrique, ele que é CEO da Alier Tecnologia. Luiz, prazer. Seja muito bem-vindo ao programa Café de Negócios. Obrigado. E conta para nós, quem é o Luiz Henrique, quem é o Luiz? Bom, o Luiz hoje em dia é um profissional muito dedicado, muito focado, até mesmo porque devido aos momentos da minha vida pelo qual eu passei e para estar aqui hoje, inclusive hoje aqui conversando com você, é um grande mérito. E o Luiz, de fato, é uma pessoa obstinada. Eu tenho desejos, tenho foco, tenho fé no nosso Deus e, é claro, acima de tudo, eu entendi que a vida a gente vem chegando, cada dia que você passa, cada momento que você vive, não é à toa. E você mesmo colhe aquilo que você planta, que é uma das coisas aí que mais pegaram na minha vida. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre isso. Sensacional. E Luiz, antes desses valores construídos, antes de ter essa construção dessa identidade de quem é você, como é que era o Luiz lá atrás? Luiz lá atrás, você diz o Luiz quando pequeno, ele nasceu, familiarmente, certo. Como é que era? Luiz pequeno era um rapaz muito arteiro, era um rapaz muito... sempre gostei de brincar fora de casa, sempre gostei de fazer bagunça, sempre gostei de mexer com o ovo do passarinho que caía no chão e muito fuçador. Sempre fui um rapaz muito fuçador, desde criança, desde pequeno. E, inclusive, o meu ramo hoje, minha atividade, surgiu de uma curiosidade de desmontar as coisas, né? Eu ganhava um brinquedo quando eu era pequeno, e seja um carrinho, seja um boneco, seja um brinquedo até da minha irmã que fosse, eu tinha curiosidade de saber como que funcionava, né? Isso para qualquer coisa. Então, eu muitas vezes ganhava um brinquedo que eu mais desejava, o que eu mais almejava, e por fim, dava-se 1, 2 meses e ele estava desmontado já. Sim. Mas eu fui crescendo, fui aprendendo de qualquer forma que não é assim que as coisas devem ser feitas. E o meu pai é uma pessoa muito rígida, sempre foi uma pessoa muito rígida e com certeza é graças a isso que eu tenho frutos, colhendo frutos hoje, que é graças à educação que eu tive dele, que é a família que eu amo tanto e com certeza... fez parte, com certeza, do resultado que estou tendo hoje. Fantástico. Se você pudesse lembrar um pouquinho dessa história, dessa construção, da criação do seu pai com você, dessa exigência dele por ter essa criança tão saudável e tão criativa e permitir isso acontecer com você, fala algo específico que aconteceu assim nessa fase da adolescência, para aquela juventude, antes da descoberta profissional. Como é que foi esse momento, essa fase, essa transição para o Luiz? Poderia dizer que eu vivi momentos, quando eu era mais jovem, no qual eu quebrava um computador, quebrava qualquer item, utensílio, e ele me chamava de um jeito, né, no qual, assim, podemos dizer que o respeito que minha família, meus irmãos tinham pelo meu pai, era um respeito, assim, que, acima de tudo, não uma coisa como opressão, mas sim um respeito a extremo. Né? E esse respeito exatamente ele não foi imposto, ele foi uma coisa que foi reconhecida, né? Tanto é que eu tenho muito do meu jeito direto, objetivo, graças a isso. E momentos, por exemplo, no qual só o olhar dele deu determinada atitude que eu tinha, eu já sabia, ó, não é por aí, filho, não é por aí, isso não está certo, é por aí, parabéns, é isso. Sempre foi uma educação muito direta, no meu ponto de vista, fenomenal. Muitas vezes, por exemplo, teve uma vez que eu quase taquei fogo na casa do vizinho, soltando bombinha, que eu era jovem, eu queria saber, eu adorava bombinha, né? E aí ele me deu uma caixa de bombinha, eu soltei, e o vizinho não tava, e começou a pegar fogo no terreno baldio ao lado. Sim. E aí eu lembro que ele me olhou de um jeito que eu não precisava nem falar nada, já tinha aprendido a lição. Então, eu acredito que tenha sido momentos como este,
no qual onde a regra era imposta apenas, não precisa você impor a força, e sim o simples fato de conhecer a pessoa e saber que aquilo está errado já é o bastante para você aprender. Você vê uma construção de respeito fantástica, e você que está nos assistindo, você que está em casa, você que é pai, né? Você que é mãe, a importância de deixar esse legado de respeito, de amor e de carinho para os seus filhos, e o quanto isso impacta depois na vida adulta. Não é verdade? Com certeza. Luiz, e aí você começou a descobrir que você tinha um carinho especial com essa questão de desmontar, montar. Como é que foi isso para você, essa descoberta pessoal? Eu lembro que teve um Natal em específico que eu estava olhando as luzes, né? Os famosos pisca-pisca na churrasqueira de casa, e eu falei, caramba, como que será que isso funciona? Eu lembro desse momento como se fosse hoje. Eu peguei um martelo e quebrei a lampadinha, aí eu falei, eu vou tentar abrir sem estragar o filamento. Aí só que quando eu martelei, eu quebrei, e aí parou de funcionar todo o resto, e aí eu descobri que se cortasse um, o resto não funcionava, e eu estava tentando depois arrumar para fazer funcionar sem que meu pai visse que eu tinha quebrado. Então, a partir desse dia, eu lembro que basicamente foi aí que surgiu a minha vontade de, peraí, as coisas podem ser arrumadas. Mas e se eu cortar um pedaço e fizer 2 pisca-pisca para colocar um aqui e um lá? E foi o que eu fiz, eu consegui fazer 2. E o legal é que isso se estendeu para os meus brinquedos, se estendeu para as outras coisas, os brinquedos da minha irmã, as bonecas, ela tinha boneca que falava, eu desmontava para ver o alto-falante, como é que funcionava, tentava fazer alguma coisa mais legal, até que chegou um momento que eu desmontava algum para poder montar outro. E teve vezes que eu fiz carrinhos, fiz barquinho, eu fiz várias coisas que funcionavam de verdade, só que era para o lado eletrônico, era para o lado elétrico, e não sim para o lado da informática. Conforme eu fui evoluindo, conforme eu fui crescendo e aprendendo, eu via que eu precisava de mais conhecimento para fomentar aquela vontade que eu tinha. Claro. E aí eu comecei a me interessar, de fato, da mesma forma, assim como a lâmpada, pelo computador. Aquilo que era uma diversão, aquilo que era uma brincadeira, começou a ficar sério, você começou a ver que aquilo era o que você gostava, e até que veio as primeiras oportunidades com estudo naquela área. E como é que foi isso para você? Eu lembro que na época, fazem aproximadamente uns 10 anos que eu trabalho com informática, trabalhar de fato como empresa 5, mas que eu atuo no ramo fazem 10 anos, eu sou um rapaz jovem, tenho 23 anos, e eu lembro que basicamente foi assim, não tinha internet, não era acessível, até mesmo porque os primeiros momentos que eu tinha internet era internet de escada, era muito lento, era demorado, então não valia a pena. E eu ia nas bancas, eu pegava basicamente todas, quando eu falo todas, era todas as revistas que eu poderia ler. E quando eu falo ler, não é simplesmente folhear, era ler desde o título, desde do momento onde a gente tinha o cabeçalho da página até o número da página. Mesmo. Estudar. E eu guardo essas revistas até hoje, inclusive elas estão na empresa, que eu mostro pro pessoal que não é mentira. Comecei a estudar as revistas, os livros de concurso público para informática, legal. Tudo sem fazer curso algum, por livre e espontânea vontade. Comecei a estudar e até então eu não podia tocar em nenhuma máquina, não podia tocar no computador, não podia mexer no computador de casa, senão eu sabia que eu ia ser punido, né? No caso, eu ia ser, não é por aí, o computador novo, enfim. E aí eu tinha a fome e a vontade de poder fazer aquilo que estava sendo aplicado na revista e eu não conseguia. Então, eu acho que essa fome, essa vontade de poder, de fato, pegar e mexer e fazer aquilo, foi o que de fato, não, é isso que você vai trabalhar, é isso que você vai fazer. E foi construído dessa maneira. Fantástico. Luiz Henrique, CEO da Lier Tecnologia, está aqui com a gente hoje nos estúdios da ITV. E o objetivo do programa Café de Negócio é trazer empresários e empreendedores nesse sentido. Uma brincadeira lá da infância que começou a amadurecer, se tornou algo que você gostava de estudar e se interessou ainda mais por aquilo, e hoje uma empresa na região que eu sei que está escalando, e apesar de jovem, eu sei o quanto você tem faturado esses meses que tem passado, e eu fico muito feliz em fazer parte dessa história. Nós já voltamos, até daqui a pouco.
Estamos voltando com o programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para contarmos para nós as suas histórias na prática para o sucesso profissional nos seus negócios. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da ITV o Luiz Henrique, ele que é CEO da LR Tecnologia. Luiz, nós estávamos conversando sobre a questão familiar, o quanto foi importante para fomentar os valores do Luiz, e aí você começou a descobrir que você tinha esse interesse e essa paixão, e depois em começar a estudar mais sobre essa questão dos computadores e ter essa vontade, e você comentou de uma vontade até excessiva de querer descobrir o que está do lado de lá, o que está lá dentro, para poder montar, desmontar. Como é que foi essa questão desse momento para a fase que você decide a sua vida profissional e começa a estudar de fato para a sua primeira formação profissional? Perfeito. Foi muito bacana, que sempre foi muito decisivo, como eu falei para você. Desde Sim. pequeno, desde quando eu tinha lá seus 4, 5 anos, eu gostei de desmontar as coisas. Isso foi se estendendo, como eu falei, da parte elétrica para a eletrônica e assim para a informática. Quando chegou na informática, é um momento onde eu via as revistas, estudava os livros e afins. Até que teve um determinado dia que eu comecei por conta própria mexer com os computadores de colegas. Eu comecei a pegar o computador da minha irmã e formatar, e desmontar e montar, fazer algumas coisas que eu não sabia ainda, cometer alguns erros, é claro, muitos erros. Nesse primeiro momento, mais erros do que acerto, e todos os erros eram tomados como aprendizado, é claro. De qualquer forma, a partir daí, foi se criando aquela ânsia, aquela vontade de montar um computador. No momento, é bacana dar ênfase nisso, porque para mim, naquela época, era montar um computador, que era pegar todas as peças do zero e montar e fazer e dar vida, o que seria você pegar e dar vida a uma máquina e ver ela funcionando, sendo que ela foi montada pela sua mão. O legal é que isso foi sendo percebido, né? Eu falei pro meu pai, eu quero fazer um curso, eu quero fazer não sei o que lá. E ele, calma, vai com calma, filho. Primeiro termina a escola, depois você faz uma faculdade de engenharia eletrônica. Mas peraí, engenharia eletrônica, será que é isso mesmo? E tal, mas não, eu quero fazer um curso, eu quero desmontar logo um computador, eu quero montar, eu quero aprender a arrumar e tal. E foi crescendo a vontade. Tanto é que eu fui e fiz um curso. Eu entrei na época na Microcamp, aqui da região. Eu fiz um curso de montagem e manutenção de computadores, pelo qual esse curso eu entrei e eu basicamente já sabia tudo no que... Não que o curso fosse ruim, pelo amor de Deus, mas eu já sabia tudo que estava sendo passado no curso, ou pelo menos já tinha vivenciado boa parte. Os livros que você leu de ponta a ponta já tinha bastante conteúdo. E aí o professor viu que eu estava me destacando, na época eu tinha 15 anos, e eu de fato, ali foi aí que eu tomei mais certeza, eu tirava as dúvidas, fazia acertos, e até um dia que eu decidi, não, é com isso que eu vou trabalhar. E no curso mesmo a gente montou computadores, só que eram computadores antigos, eram computadores que poderiam ser desmontados. Não era aquilo que eu queria. Tinha disquete ainda naquela época? Tinha disquete, disco maior, era CD, enfim, Windows 98, caramba, 4. Mas o legal é que a minha vontade ela não foi saciada, ela simplesmente aumentou. Porque ali eram computadores que não eram meus, não eram computadores de clientes, eram computadores que estavam ali que qualquer um pegava. Eu terminei o curso, fiz um projetinho de finalização no curso. Aí o professor, depois de um tempo, ele falou, viu, vem aqui dar uma passada na escola. E nessa mesma escola eles me proporam fazer um estágio para poder ensinar outros alunos, porque eu tinha me sobressaído. No qual eu fiz esse estágio, de fato eu fui efetivado e com 16 anos para 17 na época eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar meu primeiro emprego, de fato, foi esse, dando aula na escola de ensino, dando aula de informática, não de hardware. Da paixão que você tinha, que era a estruturação da informática. E aí? Exato. Aí eu comecei a crescer, comecei a fazer networking dos alunos, e aí o bacana que eu vejo, pelo qual na vida nada é à toa, que eu aprendi a falar. Eu era um menino muito quieto, muito na minha, eu aprendi a falar, porque eu estava num momento onde eu tinha idosos, pessoas de 60 até 70 anos na minha sala, e jovens de 14, 12, até da mesma idade. No primeiro momento foi muito traumático, porque as pessoas olhavam e falavam, mas como que um rapazinho, não era grande desse jeito que eu sou hoje, mas como que um rapaz vai conseguir dar aula pra gente? Tinha reclamações, enfim, e eu sempre fui tomando todas as críticas como construtivas. Até que chegaram, você é jovem e tal, e
tinha alunos que gostavam de mim, porque eu sempre fui muito paciente. Eu sempre tive muito paciência com o pessoal. Então eles, pô, esse rapaz, ele tem paciência. Eu fui aprimorando e aprendi, de fato, a falar em público. Fantástico. Que foi o mais válido desse emprego. A questão é que as pessoas olham muitas vezes o emprego como uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Ah, eu vou ganhar tanto para eu poder pagar minhas contas, vou poder comprar meu carro, mas a questão não é essa. É o feedback que você vai ter desse lugar. E eu acredito que nesse lugar, eu lembro que eu ganhava R$300 por mês, o meu pai até fazia uma brincadeira no qual eu prefiro pagar isso para você ficar em casa, mas de fato foi essencial para a minha vida, foi crítico. Mas voltando aqui, o legal é que foi se evoluindo essa vontade até que eu entrei na faculdade. Sim. Trabalhando na Microcamp, entrei na faculdade. E é lógico que na faculdade é um ambiente, eu entrei com 17 anos, inclusive eu fiz 18 anos no primeiro semestre da faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Já recente? Já recente. E aí é lógico que fiz outros cursos mediante esse tempo. E aí eu fui me sobressaindo diante dos professores. Eu lembro que teve um determinado dia onde estava tendo uma reunião onde os alunos estavam tendo dificuldade em Excel. E eu dava aula de Excel. Uma determinada professora viu eu explicando para os meus colegas de sala e ela falou, vem aqui, por que você não participa da empresa júnior? Por que você não abre alguma coisa, uma possibilidade de você poder ganhar dinheiro com seus colegas, ajudar as pessoas? E aí eu falei, pô, peraí, eu sei dar aula, eu sei falar e eu tenho a possibilidade de ter uma empresa júnior. É uma empresa formada por alunos. E aí foi aí que uniu e eu falei, pô, vou poder empreender, ter uma pseudo-empresa minha, Sim. Só que dentro da faculdade. E foi aí que eu fundei a primeira empresa júnior da FATEC de Itu, né? E foi um projeto muito bacana porque deu certo. Porque deu certo, foi, como podemos dizer, não foi montar o computador ainda, mas foi o meu primeiro filho, no qual eu criei isso. E aí eu fui chamando outros alunos, um dava aula de inglês, tivemos alunos que davam aula de japonês e a gente foi aumentando o faturamento até que começou a chamar a atenção da mídia local, do público, o pessoal, alunos faziam, pessoas de fora faziam curso, a gente chegou a ter 10 turmas em simultâneo, de sábado, e foi muito bacana. E o network avançando. Network avançando, tudo, mas você trabalha com tal coisa, não sei o que lá, até que um momento eu precisava dar uma justificativa de caixa para aquele dinheiro que eu estava recebendo dessa empresa. Sim. E aí eu falei, eu vou abrir a LHVA, que foi a minha primeira empresa de fato de tecnologia. E por que LHVA? LHVA, na verdade, são as iniciais do meu nome, que é Luiz Henrique Villanova Alier. Sim. E na época eu estava maluco, né, com a ideia de ter uma empresa, e isso com uns 18 anos ainda. E eu falei, eu vou chamar ela de LHVA, é o meu nome, é o meu filho, e é isso e tal. E aí a LHVA, então, era somente para fomentar a justificativa de caixa que tinha na empresa júnior, que era uma empresa que estava rodando muito bem. Eu lembro que teve meses que a gente chegou a faturar R$30 mil. Então, para um rapaz de 18 anos, dentro da faculdade, trabalhando aos sábados, ter uma empresa que fatura isso... Numa incubadora, Numa incubadora, deu muito certo. Então, de fato, a gente chegou no momento que peraí, mas e essa outra empresa? Por que de fato eu não começo a trabalhar mesmo com o meu sonho, que é de fato? Eu comecei a dar foco para a LHVA. Comecei a criar clientes, as pessoas viam o quanto eu tinha atenção. Eu sempre fiz questão das pessoas verem a atenção que eu dou para os produtos, para os negócios dela. E, de qualquer forma, muitos dos meus alunos, tanto da escola que eu trabalhei, tanto quanto da empresa, eles traziam computadores para mim arrumar e eu arrumava no meu quarto. Eu não tinha uma oficina, não tinha de fato uma estrutura, tanto é que o endereço da empresa era na minha casa. Sim. E eu arrumava no meu quarto, na cama, tanto é que tem até uma foto na nossa página da primeira oficina oficial da minha empresa, que é o meu quarto, minha cama e minha estante. Tinham 8 computadores espalhados. Fantástico, eu acho muito relevante. Se a gente vê grandes líderes hoje do Brasil, até do mundo, tem histórias semelhantes, né? Eles começam lá na garagem, né? O próprio Mark Zuckerberg do Facebook, quando ele passa em Harvard para iniciar a faculdade dele, ele tem um beliche com 3 computadores e a paixão dele por empreender e essa questão Exato. Do empreendedorismo. Gente, fantástico, você que está nos assistindo, Luiz Henrique, CEO da Alier Tecnologia. Daqui a pouco a gente volta para falar ainda mais agora sobre a Alier, sobre a empresa dele nos dias de hoje. Fica aí, a gente já volta.
Olá para você que está chegando agora, esse é o programa Café de Negócios e nós estamos recebendo hoje o Luiz Henrique, CEO da Alier Tecnologia. Luiz, nós estamos falando da fase da sua construção profissional, como pessoa profissional. E aí você começa então a construir o LHVA, que é as iniciais do seu nome, né? Luiz Henrique Villanova Alier. E aí a paixão aumenta, porque aí você começa a ver dinheiro, começa a ver lucro, começa a ver faturamento e nasce, acredito que em você, o gestor Luiz Henrique. E aí como que foi a construção do jovem da universidade, do universitário, para o gestor que agora tem funcionário, tem faturamento, tem nota fiscal, tem boletos e tem contas? Como é que é essa transição? O bacana é que foi um momento muito crítico da minha vida, no qual, lógico, eu ainda era um jovem de 19 anos. Sim. E eu subiu a cabeça aquela vida. Então peraí, quer dizer então que eu sou empresário. E é lógico, sem cabeça eu achava que era o dono do mundo. E agora eu tenho empresa e tal, eu atendo clientes, mas sem deixar a qualidade. E eu comecei a gastar dinheiro, né? Ao mesmo tempo, nós todos na vida, cometemos erros. Sim. E eu passei por um momento onde eu comecei a gastar muito dinheiro, aluguei um escritório, aqui vai ser a LHVA, aqui vai ser a minha empresa, mandei fazer cartão e tal, chamei pessoas para me ajudar, fornecedor, e comprava produtos, mas só que tudo sem embasamento. Tudo a torta e a direita, né? Como diria meu pai. E o legal é que hoje eu vejo isso. Naquela época, eu disse, não, eu vou gastar isso aqui, mas eu vou ganhar ali na frente e tal. E comecei a não ficar snob, mas sim perder a essência de que era só o negócio. E sim, comecei a muitas vezes até gandaiar, enfim. E esse processo me fez com que eu me afundasse. Né? Eu mesmo, por mais que eu tivesse todo o conhecimento que eu tinha, por mais que eu fizesse tudo da melhor forma possível na prática, eu me afundei de uma forma. Aí eu comecei a, de fato, andar mais lento, corrigindo os erros, pagando dívidas, enfim, até que chegou no momento crítico da minha vida, aonde que eu, peraí, mas para onde eu estou indo? O que aconteceu? E aí, gastei todo o dinheiro que eu tinha, ainda tenho a empresa, mas não está me dando lucro, mas eu sei fazer. Onde eu estou errando? O que aconteceu? Aí eu comecei a andar a passos mais devagares, comecei a analisar, só que ainda me faltava algo. Né? Foi aí esse momento crítico onde eu conheci o meu querido amigo Átila, numa empresa que inclusive era uma das empresas no qual eu prestava serviço. E conheci o Átila lá e eu já vi de longe, pô, esse cara é diferente, esse cara, ele é bacana. E aí eu fui conhecendo, daí, por fim, eu me desliguei desse contrato, você também, por sua vez, e nós nos conhecemos depois num dia aleatório, onde eu me apeguei muito com Deus, independentemente. Eu falei, eu vou me apegar com Deus. E eu pedindo para Deus uma luz, uma alma, alguma coisa que me ajudasse, no dia seguinte você entrou em contato comigo. Luiz, a gente nunca se conversou, a gente nunca se falou, mas eu tô aqui hoje para te fazer um convite. O que você acha da gente tomar um café no shopping? Aí eu falei, bacana, vamos tomar esse café no shopping. Cheguei lá, em pensar que essa mensagem sua eu recebi, eu estava deitado no sofá de casa. Esse dia foi marcante na minha vida. Eu poderia dizer para você que esse foi o meu day one, antes que você me pergunte. Sim. O dia onde eu acordei, onde eu vi o meu potencial, o que eu poderia fazer. E o Átila, ele fez exatamente isso, ele olhou nos meus olhos e me perguntou, me fez perguntas pela qual eu nunca tinha me feito. O que você quer para a sua vida? Para onde você está indo? E aí? O que está acontecendo? Eu parei, travei e falei, verdade, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo? Ele pegou uma folha, escreveu meu nome, fez um sublinhado e falou, assine aqui, se você decide mudar. E aí eu olhei, eu decido mudar, assinei, olhei aquele papel, assinado, escrito, eu decidi mudar. A partir daquele dia, eu entrei no processo de coaching com o Átila, conheci outras pessoas maravilhosas na minha vida, e minha vida mudou em basicamente 2 semanas, 3 semanas, eu já era outra pessoa, extremamente motivada, e aquela fome, aquela vontade de acontecer, de fazer, veio de um jeito que era o triplo de quando eu era criança. Eu falei, peraí, eu tenho conhecimento, eu tenho
eu tenho bagagem, eu tenho clientes, por que não atender eles melhor? Por que não perguntar se eles estão precisando de mais coisa? O que eu posso fazer? Tá, fiz, mas o que eu posso fazer mais? E o que mais eu posso fazer além do mais que eu tinha feito? E comecei a agir assim todos os dias. Eu lembro que tinha dias no qual eu trabalhava e parava de trabalhar 1, 2 horas da manhã. Começou um dia após o outro, eu falei, eu decido mudar a minha empresa. A partir daí, a palavra decisão tomou de fato um valor para mim. Decidir. O que você decidiu? Eu decidi ter sucesso, eu decidi mudar minha vida, eu decidi fazer acontecer. E é o que eu tenho feito até hoje, e todos os colaboradores, as pessoas que estão comigo, eu faço questão de que elas entendam o poder que tem cada um, o poder que a pessoa proporciona dentro dela mesma, o que vem de dentro para fora, que é maravilhoso. E uma decisão, uma simples gatilho mental na cabeça fez com que eu explodisse de tal forma onde reconhecesse o que eu poderia fazer e de fato acreditando que eu poderia fazer, né? E foi aí eu comecei a abrir a Lier. Eu falei, nessa LHVA, não, vamos fazer um negócio direito mesmo. E aí nasce a Lier, de fato. Aí nasce a Lier. Verdade. Aí eu tomei como foco, vamos mudar essa empresa, vamos transformar ela na melhor empresa de tecnologia do país. Fantástico. Né? E ela ainda não é, mas eu já considero como, que é dessa forma com que eu visualizo as coisas. Muitas pessoas passaram por mim e falaram, você tá virando um lunático, você tá ficando maluco, como assim? E tal, suas metas, seus objetivos. Não, mas é assim, porque quando eu foco acima, quando eu foco além, significa que o que eu já tô tá mais próximo ainda, sendo se eu sempre focar além, né? E de qualquer forma, foi assim, a Lier foi fundada, né? A razão ainda é a mesma, a empresa no fundo ainda é a mesma, porém o nome e o que ela é reconhecida. Hoje vão pessoas no meu estabelecimento bater, aqui que é a Lier, né? A tão falada. E até com parceiros, né? Hoje com uma outra estrutura, com uma outra maturidade, com certeza, com uma outra visão de negociações, enfim, é fantástico. E aí nasce a Lier. E para você que está aí em casa nos assistindo, entendeu a força do Day One, e todo mundo, todo profissional, todo executivo, toda mulher de sucesso tem um Day One na vida delas, que é quando as coisas começam verdadeiramente a acontecer. E isso que você está trazendo para nós tem muita relevância, Luiz, porque tem muitas pessoas que não se permitem essas decisões. Tem muitas pessoas que não se permitem passar pelo processo da tomada de decisão. E é fácil tomar decisão de mudança? É fácil tomar decisão de querer escalar um negócio, de querer ser o melhor nome no mercado, naquilo que você faz, de preparar a sua estrutura de equipe de atendimento de ponta a ponta, com foco no cliente, isso é fácil? Com certeza não é, mas vale muito a pena. E aí, como é que está sendo hoje para você e quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão nos assistindo? Hoje está sendo um momento maravilhoso, no qual eu estou vendo cada dia, olha onde eu estou, olha onde eu estava. É óbvio que ainda perto do que eu quero, isso é apenas 1% ou 0,5%. E da onde a gente deve chegar, onde a gente merece chegar. E eu acredito que falando para vocês aqui, quais são as dicas que eu daria? Eu sou jovem, eu sou uma pessoa, com certeza, tenho muito a aprender, com certeza. Ouvindo os conselhos do meu pai sempre, das pessoas mais próximas, das pessoas mais idosas. O conselho que eu dou para você é acredite em você. E, acima de tudo, assim como para mim funcionou, decida mudar. Decida fazer acontecer, seja um sonho de ter um negócio, seja o sonho de ir para fora, seja o sonho de ter uma família, o sonho de conseguir ter estabilidade financeira, só depende de você. E parece muito genérico o que eu estou falando, mas não é. O dia que você pegar, escrever num papel, eu decido, e se isso não acontecer, você pode pagar e rasgar esse papel e jogar fora, porque você mesmo não vai acreditar em você. E esse papel eu tenho ele intacto até hoje, porque todo dia eu olho e eu sei que isso vai acontecer e está chegando. E o mais gratificante é você ver os resultados. Por mais pequenos que seja, R$1 que seja a mais, é R$1 a mais do que você tinha. Então, sempre é uma vitória. Você acordar no próximo dia e olhar esse papel intacto, sem rasgar ele e acreditando dia após dia, isso é super válido, isso é maravilhoso, porque você sabe que você está em movimento. E pode ter certeza que o universo, Deus, vai te ajudar. No próximo dia ele vai te dar um cliente, no próximo dia ele vai te apresentar alguém que queira viajar com você, no próximo dia ele vai te apresentar a mulher da sua vida, no próximo dia ele vai te proporcionar tudo que você queira. É só acreditar e de fato decidir.
É isso que eu tenho para falar para vocês. Fantástico, Luiz Henrique, Alier Tecnologia, grande CEO, por trás dessa empresa, um grande gestor, um homem que cresce e começa a se desenvolver no seu próprio negócio e hoje ajuda muitas pessoas, não só com seus produtos, mas com essa mensagem especial e muito específica de sucesso, de determinação, de decisão. E eu acredito verdadeiramente, assim como eu estou aqui e nós conversando, acredito que cada um que está ali em casa fez sentido para você essa importância da decisão, fez sentido. Nós temos um grupo de empresários, onde o Luiz também participa e desde o início em específico, que é o Clã Empresarial. E o nosso propósito é trabalhar esse contato, isso é network, esse café de negócios, na prática também, só que pessoalmente, ao vivo, e nós temos esse encontro. E se você tiver interesse em participar, manda um e-mail para nós para eventos@clãempresarial.com.br. Luiz Henrique, seja sempre bem-vindo no Café de Negócios. Prazer, novamente. Obrigado. Parabéns pelo sucesso Obrigado. E pelo legado que você tem deixado, pelos novos funcionários, pela nova estrutura. Obrigado. Nós da ITV e do Café de Negócios desejamos a você que você continue crescendo, continue escalando. Muito sucesso de coração. Obrigado. Você que está em casa, esse foi mais um programa Café de Negócios. Você aqui conosco é uma honra e uma alegria muito grande. Até o próximo encontro, um forte abraço.